Meu amigo, minha amiga, bom dia. Ai pessoal, desculpa aqui a minha cara de sono. Acabei de acordar, mas acordo todo dia cedo, tá gente? Eu não acordo muito tarde não. Quer dizer, só hoje que eu acordei um pouquinho mais tarde, porque já são quase 7h15. Aí eu tô fazendo meio que um café aqui meio fitness. Ovos, né? Ovos mexidos. Eu não sei que se alguém aí costuma fazer ovos. Eu comecei a comer ovos há pouco tempo, ovos assim, logo pela manhã, ovos mexidos, ou fazer tipo um omelete. Além de ser bem saudável, né? Também ajuda no desenvolvimento de massa muscular, porque tem muita proteína. Como eu tô querendo voltar para a academia, né? Estou pretendendo voltar, não voltei ainda, né? Estou ainda fazer o pagamento das principais contas para depois pensar na academia, tá? Aí eu tô querendo voltar. Aí então eu já tô começando a cuidar um pouquinho mais aí da alimentação. Então, uma alimentação saudável dessa forma aqui logo pela manhã. É bom você já ir se familiarizando, digamos assim, né? Mas é gostoso, então eu já estou me adaptando. Coloquei também um pão aqui no forninho, um pão com queijo. Aí acabou de assar pão francês, né? Com queijo. Queijo, pessoal, o queijo eu trago até da roça toda vez que eu vou lá para o interior, eu trago lá o queijo da roça mesmo, que é o queijo mais puro, né? Além de pagar bem barato, que é lá o queijo lá no interior eu pago bem mais em conta do que os queijos aqui na cidade, né? Então, realmente é muito mais em conta. Aí, nossa, eu vou pegar aqui, que tá muito quente, então acaba queimando aqui a mão. Então, olha que pão. Pão aqui, pão francês assadinho dessa forma aqui. Gosto muito, não sei vocês. Pessoal, desculpa assim tá balançando assim demais a câmera, celular aqui, mas gravando com uma mão, né? Então, trazendo aqui, fica só o Ju fazendo barulho. Colopsita, né, Ju? O que foi, Ju? Você tá reclamando? Tá querendo aparecer nos vídeos também? É. Você tá querendo aparecer nos vídeos? Também? Aí toma um café bem reforçado, porque depois hoje é dia de faxina. É porque como a faxineira ela só vai vir mais no final do mês, então eu vou dar sempre aquela faxina de manutenção, além de economizar, né, pessoal? Economizar, que a faxina é uns R$ 200 de faxina. Então já economiza, tá? Porque muitas das vezes as pessoas podem até criticar, nossa, mas que pão-durismo. Ué, pessoal, a gente tem que dar os pulos, ó. Se eu tô mais disponível, se eu sempre me virei assim, de não depender muito, assim, de fazer as coisas de casa, nunca tive receio de fazer
esse tipo de trabalho, né? Eu mesmo faxinar, o meu companheiro ele passa roupa, enfim. Então, querendo ou não, é uma forma também de economia. Então, vale a pena você fazer tudo. Muitas pessoas até então são sozinhas, né? E faz todo o serviço de casa, você acaba economizando muito mais. Então, vale a pena. Aí depois eu tenho que dar a faxina aqui em casa, porque é a minha vez de fazer essa faxina. Então, hoje vamos bater um papo tomando um café. Então aqui ovos, é um pão francês com queijo de interior, né? Um mamãozinho depois e um copo de leite. Então a gente vai só bater um papo aqui rapidinho sobre dinheiro, que eu gosto muito de falar. O que mudou assim na minha vida em relação de pensamentos com dinheiro, comportamento com dinheiro. Pessoal, foi uma mudança gradativa, não foi assim da noite para o dia, porque quando a gente não sabe lidar com dinheiro, muitos hábitos que a gente tinha anteriormente, né, principalmente de gastar de forma desenfreada, eu fui tirando esses hábitos aos poucos, né? Justamente para a gente não sentir tanto, tá? Então eu fui tirando esses hábitos aos poucos, a gastança foi diminuindo aos poucos também. Fui tratar de fazer muito mais renda extra. Acabei aos poucos indo quitando todas as dívidas, principalmente a dívida de cartão de crédito. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês que eu tinha mais de 9 mil, quase 10 mil reais de dívida no cartão de crédito. Então, aos poucos eu fui organizando as minhas dívidas, até sanar totalmente elas. Depois, quando eu comecei a ter uma mudança total de mentalidade, né, de pensar de uma forma próspera, eu imaginei que eu tive que ter uma mudança de chave. Então comecei a pensar sempre formas de fazer que o dinheiro ficasse muito mais comigo. Porque depois eu fui compreender que quanto mais eu comprasse, quanto mais eu pegasse empréstimo, pagasse juros, financiamento bancário com um imóvel, eu ia fazer as pessoas enriquecerem e eu ia ficando mais pobre. Então eu fiz uma mudança, né? Uma inversão, digamos, de papéis. Passei a ter mais dinheiro comigo e praticamente ter mais dinheiro, emprestar esse dinheiro, investir esse dinheiro para esse dinheiro trabalhar para mim. Porque eu não sei se vocês já ouviram essa frase, né? O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Porque a gente acaba sendo escravo dele, porque a gente é 100% dependente do dinheiro.
Então, foi esse tipo de comportamento. Eu ter o dinheiro hoje, aquela sensação de fazer o dinheiro trabalhar para mim, digamos assim, eu comecei a ter mais paz, né? Paz mental, principalmente porque a grande maioria das pessoas, por causa de dívida, coitado, eu já passei por isso, eu sei, eu compreendo o que é. De você não conseguir nem dormir direito por causa de dívida. Então, isso é muito importante, você ter uma sabedoria, né? Conhecer um pouco, ter educação financeira, porque infelizmente nós não tivemos. Então, a forma diferente de você ter dinheiro antes, você acaba descobrindo uma forma totalmente, exatamente igual os ricos eles fazem, né? De fazer mais o dinheiro trabalhar. Claro, né, pessoal, na medida do possível, na medida que você vai aumentando mais, né, você vai ganhando mais, você vai tendo mais dinheiro investido, esse dinheiro está trabalhando por você, para você, você aos poucos, né, com muita consciência, inteligência, você vai aumentando também sua qualidade de vida. E principalmente segurança que você vai tendo. Eu com o dinheiro hoje, eu tenho mais acessos. Quais acessos, Juscelio? Eu tenho mais acesso, por exemplo, aí no lugar que eu sempre tinha vontade de ir, mas nunca tinha dinheiro. Bons restaurantes, bons cafés, que eu gosto muito. Planejamento com uma viagem mais para um local mais elitizado, digamos assim, mais top. Então, faço todo um processo de planejamento e sem nenhuma dor de cabeça. Tranquilo. O imóvel que nós temos hoje, ele é quitado. Poderia estar pagando, ter o dinheiro investido em vez de pagar o imóvel? Poderia. Mas eu achei mais interessante para mim, no meu caso, na minha situação, e para eu ficar mais confortável, não ter aquela preocupação, porque todo mundo aí sabe que quando você está pagando um imóvel, um financiamento imobiliário, enquanto você não quitar um imóvel você só está morando nele. Mas se você parar de pagar as parcelas, o banco ele toma o imóvel, né? Se você ficar um determinado tempo sem pagar as parcelas, o financiamento. Então o banco ele toma o imóvel de você, porque o imóvel é do banco, não é seu. Então, acaba você ficando mais tranquilo. Ter dinheiro, pessoal, te dá uma paz fora do normal, porque tudo, basicamente tudo na nossa vida, a gente depende do dinheiro. E a gente tem um mecanismo, nós temos um sistema, né, que ele trabalha constantemente para que você não atinja a sua independência, não ser totalmente independente, ser escravo do dinheiro, ser escravo dependendo 100%, por exemplo, do governo, o INSS. Então, as formas de você ter o dinheiro e investir é a única forma que basicamente você vai trazer mais paz e segurança, tanto para você quanto para a sua família, quanto para as pessoas que estão próximas de você. Então, o conselho que eu dou, né, é que você comece, e comece com pouco. Você vai ver que a paz financeira, inclusive, né, mental, né,
você vai ver que ele vai fluindo no decorrer do tempo, tá? Então, esse foi um vídeo rápido, só para falar a respeito aí sobre a sensação, né? A sensação de ter dinheiro. Porque a sensação de ter dinheiro, quando você muda a chave na sua cabeça, a mudança de mentalidade, ela é totalmente diferente do de você ter dinheiro na conta, ter um dinheiro ali que daqui a pouco você vai gastar ele. A sensação é completamente diferente, tá? Então, se você gostou desse vídeo, inscreve aí no canal, dê o seu like, ative aí as solicitações, ative o sininho, tá? Para eu trazer mais vídeo aqui para vocês motivacionais, tá? E bom café para nós. Um beijão, até o próximo vídeo.